Paz de alto, meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Para hoje nós iremos identificar quando uma criança ela recebe ataques espirituais. Eu vou passar para vocês os sintomas físicos que materializam no mundo físico natural para que você possa repreender e neutralizar. Mas antes disso nós vamos para a palavra. No livro de Lucas, capítulo 18, o Criador, o Salvador Yahshua Mashiach, ele chamou as crianças para si e disse que o reino celestial pertencia a elas e que aqueles que não que o reino celestial pertence a quem é semelhante a uma criança. Se nós não tivermos um coração semelhante a uma criança, nós não alcançaremos o reino celestial. No livro de Marcos, capítulo 10, ele também Yahshua ficou indignado porque as crianças estavam indo para abraçá-lo, para ser tocado por ele, para ser abençoado por ele. E os discípulos dele estavam impedindo essas crianças que chegassem e aproximassem dele. E Yahshua ficou indignado, ficou furioso com seus discípulos, quando seus discípulos repreendiam as crianças para que não chegasse até ele. E Yahshua foi, chamou as crianças, repreendeu os seus discípulos, abraçou todas elas, impôs as suas mãos sobre elas e os abençoou. Então, você, pai e mãe, você tem autoridade espiritual sobre os seus filhos. Você vai pôr as mãos sobre a cabeça deles e vai repreender todos os males que foi rezado, oferecido em sacrifício, derramado, consagrado através de alimentos, para trazer a destruição, porque o diabo é o seguinte, ele vai tentar atacar, se você é casado, ele vai tentar atacar o seu casamento, vai tentar te destruir para que você e seu esposo ou sua esposa se separem. Se não conseguir, ele vai tentar atacar a vida financeira suas, para que desestabilize a família, porque o diabo ele tem ódio da família. Então ele vai tentar desestabilizar a família de todas as formas. Não conseguindo, ele vai para a parte mais vulnerável, que são as crianças que não sabem se proteger. Às vezes comem uma comida consagrada, recebem um presente consagrado, às vezes joga aromas onde eles estão, né? Aromas consagrados, com essências consagradas, né? Para trazer ataques espirituais e destruição, que de repente tem lugares que essa criança frequenta, ou situações que ela está, que a luz dela carrega, emana a luz do próprio Criador, incomoda aquelas pessoas que trabalham para as trevas. Então, efetivamente, as trevas, o diabo, ele vai usar essas pessoas para manipular rituais, oferendas, consagrar comidas, para fazer com que chegue até você, até a sua casa. Se não está conseguindo atingir você, o seu relacionamento, sua vida financeira, sua vida profissional, vai tentar atingir aqueles que você ama, que são os pequeninos, são as crianças. Mas para isso, nós somos avisados antecipadamente, nós vemos e conseguimos entender e ter percepção do mundo espiritual. Então, pai e mãe, hoje eu estou ministrando no seu coração porque vocês têm autoridade espiritual sobre seus filhos. E o que vocês determinarem sobre a vida deles, assim sucederá. O mal não pode prevalecer, até porque eles não é autoridade do mal. Ele é a autoridade espiritual da vida dos seus filhos está em você. Então, você é que tem que guerrear pelos seus filhos. Então, qual que é o dever de casa? Vocês vão orar pelos seus filhos ao amanhecer, durante o dia e à noite. Orar com eles para se blindar. Então, eu vou passar para vocês os sintomas de uma criança que está sendo atacada espiritualmente, que está sendo feito magias, feitiçarias contra a vida dela, que elas são vulneráveis. Olha os sintomas, vamos lá. Sintomas físicos, né? Tontura. Primeiro você vai considerar a parte natural. Leva ao médico, se vê que não tem nada, tá tudo tranquilo, aí você vai para a parte espiritual. Tontura, vontade de ficar na cama o dia inteiro, irritabilidade extrema, bipolaridade, uma hora tá feliz demais, outra hora tá muito triste, pensamento suicídio. A criança que está atacada espiritualmente, que está fazendo magia, feitiçaria contra a vida dela, ela vai ter vontade de suicidar. De repente você vai falar alguma coisa com a criança vai ficar extremamente irritada, vai falar que não tem vontade de viver, que eu vou pegar, pode acontecer, já vi casos de criança falar, vou pegar uma faca e vou me matar. Por quê? Porque ela está possessa por espíritos imundos. Ali foram enviados espíritos que para atacar ela espiritualmente, com pensamentos suicidas
insegurança, medo durante as madrugadas. A criança vai acordar você, vai falar: vem para meu quarto, fica comigo, dorme comigo, pai, dorme comigo, mãe, porque eu tô com medo do escuro, tô com medo de ficar sozinho. Então, isso são sintomas que demonstram que seu filho está sendo atacado espiritualmente. Arrepios, ou então muito frio, vai sentir dores em algumas partes do corpo. Já vi crianças sentindo dor nas pernas, dor nos olhos. Já vi também crianças sentindo dor nas costas, na barriga. Então, são sintomas de ataques espirituais. Quer que ela tenha comido algo consagrado a demônios, a espíritos imundos, né, para trazer a morte, mas pela benevolência o Criador vai dar o livramento. Muita fraqueza, muita fragilidade emocional. Mesmo uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Irritabilidade extrema, insegurança, nós já falamos, né? Então, estes são os sintomas. Olha, você foi no médico. Se a tontura não tem nada, não teve um diagnóstico que o médico falasse, não é por causa disso, tivesse um motivo específico. Tontura ou dor no corpo, né? Então você pode começar a orar, jejuar, se consagrando e neutralizando o mal, porque seu filho ou sua filha está sendo atacado espiritualmente por feitiçarias, magias. Ainda mais se o lugar que você mora, as pessoas têm o hábito de mexer com essas bruxarias. De repente, você tem, até na escola do seu filho, tem pessoas que mexem com isso. Você sabia que na escola eles fazem rituais malignos nas portas das escolas? Dentro dela tem pessoas que fazem? Infelizmente tem isso, querido. Então, quem são os coleguinhas do seu filho? Você não sabe. Nas escolas você sabe quem são os colegas do seu filho, onde eles frequentam, quais... Então, tudo tem uma interferência espiritual, tem uma contaminação espiritual. Ah, Érico, meu filho fica em casa, tá excelente. Vai pra escola, passa mal. Chega da escola tonto. Ou seja, peraí, você olhou a van? Você olhou quem as pessoas da van, onde elas frequentam, o que elas acreditam. E as crianças que estão dentro dessa van? Eles acreditam nas mesmas coisas que você? Eles acreditam no mesmo Criador que você? Ou são pessoas que servem às trevas? Você tem que analisar tudo isso. Porque o diagnóstico, você foi no médico, não tem uma causa específica. E está tendo isso com uma constância, isso está sendo muito frequente, isso são ataques espirituais. Então você tem que sim guerrear em favor dos seus filhos. Nós temos sim que guerrear em favor deles, até porque eles não têm entendimento. E pai e mãe, ore com seus filhos ao levantar, durante o dia, incentiva eles à leitura da Bíblia. Muitos deles, às vezes é muito pequenininho, nem sabe ler. Leia pelo menos um versículo, que eles vejam você lendo. Coloque louvores dentro da sua casa, coloque louvores dentro do quarto, né? E não somente isso, durante as noites, ore com a criança, incentiva ela para se blindar, se proteger espiritualmente, né? E não mais o pai e a mãe, com autoridade máxima sobre a criança, impõe as mãos sobre a cabeça dela e determina e decreta todo o mal que foi tocado, rezado, oferecido em sacrifício, derramado, soprado, amarrado, consagrado, jogado, derramado, né? Repetido, invocado, que seja agora pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach, cancelado, destruído. Por um caminho veio, por 7 volta, destruído. Só é agora. É uma ordem que nós damos no mundo espiritual. Que todo ataque espiritual, todo ataque mental aos nossos filhos, ao filho dessa pessoa que está diante desse monitor agora. Eu dou uma ordem agora, diabo. Pega tudo que é seu, tudo que foi rezado, tudo que foi implantado, tudo que foi jogado, tudo que foi derramado. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sei, mas de onde veio volta. Neutralizado, destruído, cancelado, anulado. Pega tudo que é seu, maligno. Pega tudo que é seu, tudo que foi jogado. Vai agora amarrado, trancado, acorrentado às profundezas do abismo, toda a sua maldade. É uma ordem que eu dou. É uma ordem que eu dou no nome de Yahshua Mashiach. Sai agora. Agora. Sai enfermidade. Sai espírito da morte. Sai espírito da enfermidade. Sai espírito da loucura. Sai espírito do suicídio. É uma ordem. Sai. Para nunca mais voltar. Se você crê, assim sucederá. Porque na palavra do Criador diz que Yahweh é nossa luz e a nossa salvação. De quem nós teremos medo? Que Yahweh é a fortaleza das nossas vidas, a fortaleza dos nossos filhos, é o protetor dos nossos filhos. A quem nós vamos temer? Quando os malfeitores, aqueles homens malignos, homens e mulheres, usados pelas trevas,
sobrevêm para nos destruir, para destruir os nossos filhos, os nossos opressores, os opressores dos nossos filhos, os inimigos, os adversários, sabe o que acontece com eles? Eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra os nossos filhos, contra aqueles, os pequeninos, ainda assim, não aterrorizará o nosso coração. E se ainda assim se estourar uma guerra contra eles, ainda assim, nós manteremos confiantes, porque Yahweh é o nosso refúgio, Yahweh é a nossa fortaleza, Yahweh é a nossa luz. Porque a partir de hoje eu declaro no nome de Yahshua Mashiach que Yahweh não deixará os nossos filhos, os filhos da nossa parentela, os filhos dos nossos irmãos na fé, à vontade do adversário. E que todos aqueles que forem usados pelo adversário, pelo inimigo, para fazer maldade contra as crianças, que desça fogo santo dos céus e destrua os holocaustos, que destrua a maldade, que a língua desse maldito que estiver repetindo feitiçarias, bruxarias, derramando essências de sacrifício contra os nossos filhos, para trazer enfermidade, para trazer perturbação, para trazer ataques espiritual, vai ser cortada, vai ser traçalhada pelo fogo que vai descer dos céus. Você crê? Porque a seus anjos ele dará a ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos, em todos os caminhos dos nossos filhos. Não queira colocar as plantas dos pés, querido. Ali tem anjos, ali tem exército celestial, fazendo a guarda, fazendo a ronda deles, protegendo e guardando e livrando. Pai, mãe, deixa eu te falar. Feito isso, orou pelos seus filhos, o Criador vai testificar para você onde está sendo feita a magia, onde está sendo direcionada a feitiçaria. Ele vai colocar no seu coração uma vontade de mudar de escola, mudar de van de coleguinhas, entende? Vai trazer para você um tipo de mudança que você vai querer fazer, entende? Isso sinaliza para você que aonde seu filho está sendo atacado são nesses lugares, ou na vizinhança. Ele vai te mostrar, seja por sonhos, seja por... Ele vai mostrar, ele vai testificar para você. Entende? Aí você vai trabalhar na causa, você vai orar em cima da causa, né? E a palavra do Criador ela é bem objetiva. Ele diz para nós com toda força,